esteja sobre todos nós. Estamos nessa noite aqui para celebrar mais um culto de Santa Ceia. Eu gostaria que a igreja já abrisse as suas Bíblias aí no livro de 1 Coríntios 11, 23, que será o tema central dessa mensagem nesta noite. Glorificado seja Deus pelas suas obras. Eu percebi aqui nessa noite, irmãos, através dos louvores, através da oração da Helena, e eu gostaria de dizer, se alguém está com alguma espécie de medo, insegurança, intranquilidade, algum problema para se resolver e que aos teus olhos parece complicado, você veio ao lugar certo, você está na presença daquele que pode todas as coisas. Se permita nessa noite ser embalado nos braços daquele que tem o poder de acalmar, de tranquilizar, porque ele tem poder para agir até nas coisas que a gente pensa, isso ali é impossível. Quando a gente pensa que é impossível, chegou na área que Deus é perito em agir. Amém? Então nessa noite tranquiliza teu coração, confia em Deus, ouve a palavra do Senhor e deixa Deus trabalhar na tua vida aqui. Amém? 1 Coríntios 11 e 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus na noite que foi traído tomou o pão. Tendo dado graças, partiu e disse: Isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Querido Pai, em nome de Jesus, confio na Tua graça, na Tua misericórdia e no Teu poder invencível, para que possa conduzir esta palavra nesta noite ao ponto que o Senhor deseja, Pai, da maneira que alcançou o meu coração. Abençoa cada ouvinte da Tua palavra, e o Senhor sabe o grau de entendimento, de conhecimento que cada um tem. Mas eu te peço, Senhor, transforma as palavras para que chegue no coração de cada um do jeito que o Senhor entende que é necessário. Pai, eu oro pelas pessoas que estão aqui no templo, quanto aqueles que estão nos acompanhando através da internet. Mas que a palavra de Deus cumpra o propósito no qual está sendo enviada, porque assim diz as Escrituras em Isaías. Te louvamos, adoramos, o Senhor é o centro da nossa adoração. É para isso que aqui estamos e queremos ser conduzidos por Ti, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Tomem seus lugares, dando glória para Deus. Irmãos, eu gostaria de frisar o último versículo que a gente leu deste texto tão maravilhoso que nós lemos praticamente 12 vezes ao ano ele é lido. Cada Santa Ceia, às vezes a gente troca e coloca um outro texto, mas geralmente esse é o texto que é lido. Então ele é muito conhecido, é o texto que fala da Santa Ceia, a instituição da Santa Ceia. Mas eu gostaria de falar do último versículo 26 aqui, quando o apóstolo Paulo diz assim, ó, porque todas as vezes que comeres este pão e beberes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então, quando nós olhamos para a mesa da Santa Ceia, quando nós olhamos para a cerimônia da Santa Ceia, nós podemos ver duas coisas que Jesus aponta. Um é um monumento que nós olhamos para trás e Jesus disse: façam disso um memorial. Então nós olhamos como um monumento apontando para o preço que Jesus pagou por nós na cruz do Calvário. O sacrifício do sangue de Jesus é para que através da Santa Ceia, quando a gente toma do pão e do cálice e ingere, nós estamos ali fazendo menção, memória do que aconteceu, para que a gente nunca esqueça disso, para que o povo da terra nunca esqueça disso. Passe gerações e venha gerações, mas
Mas isso são apenas diversão satânica. O principal propósito do diabo, de Satanás, na vida nossa, é impedir que sejamos salvos. É impedir a salvação das nossas almas, irmãos. E às vezes a gente fica tão preocupado aqui, quando há uma manifestação demoníaca, e antigamente, até logo no início, quando a gente começou a ouvir falar do Evangelho, uns 30, 40 anos atrás, como a gente ouvia falar de pessoas que havia manifestação demoníaca. E agora, nos últimos dias, são poucas as vezes que a gente contempla, principalmente no nosso meio. Não faz, acho que faz umas 2 semanas aqui, a gente atendeu uma pessoa durante a semana, e ali realmente manifestou uma força demoníaca muito terrível. Por um envolvimento também que ele havia se envolvido com magia negra. Então a gente vê que assim Satanás ele tem uma porta escancarada para ele manifestar. Mas irmãos, quando há uma manifestação demoníaca, pelo poder que há no nome de Jesus, aquele demônio ele não pode permanecer, mas ele tem que sair. A pessoa envolvida com aquela situação começa a ser ensinada, ministrada a fechar as portas, as brechas que são pecados, que a pessoa vai deixando na própria vida e há essa manifestação, e ali há uma libertação então completa. E o que me preocupa não é isso, possessões demoníacas. O que me preocupa, irmãos, é o que Satanás ele tem como estratégia para essa última hora da igreja na terra. Quando nós vemos Jesus, que ele estava vindo porque é o nosso Salvador, o nosso amado Jesus, nós vemos ele já em bebê, quando ele nasce. Quando os reis magos eles vão e chegam a Jerusalém e eles perguntam ali pelo menino, que uma estrela que eles estavam estudando, estava chegando, passando no local, e eles acreditavam que o Messias havia nascido, e eles vão para Herodes perguntar esse negócio. Herodes começou com uma grande incumbência e já começou ali a liberar sobre Herodes, sobre os reis magos, dizendo para eles: quando vocês forem e encontrarem a criança, dê o presente de vocês, mas voltem aqui para me dizer onde é que ele está, porque eu também quero ir lá dar presentes. E os reis magos foram e encontraram o nosso amado Jesus, um bebezinho ali envolto em panos na manjedoura, e ofertaram seus presentes, e certamente eles voltariam para dar notícia para Herodes, não sabendo do intento maligno de matar o Salvador em bebê. E ali o Senhor nosso Deus avisa então Herodes em sonho, avisa os 3 reis magos em sonho e diz: vocês não vão até Herodes, peguem outro caminho, porque ele intenta matar essa criança. E os reis magos obedeceram, mas Herodes ficou super furioso com o acontecido e manda matar as crianças que tinham ali de 2 anos para baixo, todos os meninos de 2 anos para baixo, uma matança de criança no nascimento de Jesus, por causa que Herodes queria alcançar o nosso Salvador já em bebê. Satanás, uma estratégia já, mas Deus tão maravilhoso cuida, enquanto é bebê, ele está na proteção. O tempo foi se passando e agora Jesus, ele já passa pelo batismo e ele adentra então agora no deserto, e os irmãos entendem ali o que fala sobre a tentação no deserto, quando Jesus estava se consagrando ali, livro de Mateus capítulo 4, e quando Jesus ele passa 40 dias e 40 noites numa consagração ao Pai, para então desenrolar o ministério que ele veio fazer aqui na terra. Satanás se apresenta e começa numa lábia diante da fome e do cansaço de Jesus,
estivesse totalmente liberto, ele não estava ali com a espada na sua cintura, ele não estava ali armado. E Satanás tentando mais uma vez sabotar a vinda do nosso Salvador aqui para a nossa salvação. Agora, quando Jesus, irmãos, ele está na cruz, quando Jesus ele já passou ali por toda a sentença de sofrimento, e agora ele está esvaindo o seu sangue todo ali na cruz, já pendurado, havia ainda algo que Jesus ele se esforçou ao máximo para que não fosse sabotada a sua vinda como Salvador aqui. Porque a carne que era oferecida no sacrifício, ela não podia ser uma carne sufocada. Ela tinha que ser uma morte que não fosse por asfixia. Senão Deus não aceitaria aquele sacrifício. Imagina Jesus agora dilacerado pela dor, ali na cruz, pendurado. E Jesus, diante do peso do corpo, as mãos cravadas na cruz, a tendência é o corpo vir para frente. Mas se Jesus ele vem para frente e ele acaba morrendo asfixiado, então ele tinha que dar alguns pulinhos em cima da cruz, erguer o corpo dilacerado, para que ele não morresse asfixiado. E ali Jesus deu o brado na cruz, e ele veio com muita honra e glória para dar a sua vida por nós naquela cruz, irmãos. E ele foi fiel até o fim. Aqui eu tenho falado, irmãos, de passos do nosso Salvador, desde que ele adentrou essa terra, até que ele cumpriu o pagamento na cruz do Calvário pela nossa salvação. Quantas tentações, quantas vezes Satanás tentou sabotar esse plano, mas Jesus foi fiel até a morte por nós. E aí o apóstolo João, lá no livro de Apocalipse, tem uma revelação dita assim para a igreja: ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Ali inverte a situação, irmãos. Aí inverte para nós, ser fiel até a morte. Como é que está hoje a tua vida na presença de Deus? Como é que você está enfrentando a caminhada da fé? Diante dos desafios, diante das tentações? Aleluias! Nós sabemos, irmãos, que quando uma pessoa aceita Jesus como seu Salvador, e ela não tem muito entendimento, ela é pequena na fé, Satanás não deixa de se lançar contra ela, se lança do mesmo jeito. Mas tem alguém que sustenta aquela pessoa, guarda debaixo do poder dele, debaixo das suas mãos de autoridade. Assim ele fez com Jesus. Mas depois, irmãos, o tempo se passa, e todos nós que aceitamos Jesus e temos um entendimento pequeno, como de uma criança, nós vamos adquirindo entendimento, nós vamos ganhando mais porção de sabedoria. E como disse o apóstolo Paulo, já não é mais agora um alimento como um leite de uma criança, mas agora um alimento sólido, porque nos tornamos adultos conhecedores da verdade, da palavra de Deus. E agora cabe para mim e para você cuidar da nossa vida espiritual para não ser sabotados por Satanás. E às vezes nós pensamos, irmãos, e é um desafio também, que Satanás ele vai apenas sugerir para nós coisas que nós possamos cair em pecado. E o pecado ele afasta de Deus. E é uma realidade, por isso que nós precisamos de prestar atenção, irmãos. Quando é para nós cuidar da nossa vida espiritual, tudo aquilo que nós ganhamos de orientação da palavra de Deus, relacionado, o que é pecado, o que afasta a presença do Senhor, mesmo que lá antes de
Deus, mas Satanás ele tem arrumado uma estratégia nos últimos tempos, levando uma cena parecida como aconteceu no Gênesis, no início da criação, quando Satanás se aproxima através de uma possessão de uma serpente e conversa com Eva, a primeira mulher que Deus havia feito. E quando ele conversa com Eva, estava tudo certo, estava no jardim, mas Satanás ele implantou uma dúvida na mente de Eva, fez ela pensar no outro lado. Por que tu não come do fruto? E a Eva disse porque Deus disse para a gente não comer daquele fruto ali, nós temos todos os outros para comer. Porque ele disse que os nossos olhos vão se abrir e a gente vai conhecer a morte. E aí Satanás, eu creio que dá até uma risadinha, zombando de Eva e diz assim, tu acha que é assim mesmo? Deixa de ser boba. Deus está ocultando algo maravilhoso de você. Não é bem assim a história. A hora que você comer desse fruto, os teus olhos se abrirão e você vai ter muito mais conhecimento e você será igual a Deus. E a Eva foi ali enganada e ela pegou do fruto proibido e eis aqui nós no barco da herança da humanidade pecaminosa. E assim Satanás hoje ele usa da lábia, irmãos. Satanás não está mais tão preocupado aqui, de possuir pessoas para fazer aquele alvoroço. E aí vem alguém, porque o evangelho ele está pairando por toda a terra, tem muitas pessoas que têm a unção de Deus para expulsar, então é entrar e sair. Mas Satanás ele está arrumando uma estratégia e que a igreja precisa abrir os olhos nos últimos dias, irmãos. A lábia de Satanás está vindo assim para colocar uma dúvida na mente, no coração dos irmãos da igreja, para que possam duvidar daquilo que sempre acreditaram na palavra do Senhor, que possam duvidar das escrituras sagradas. E aí a gente pensa, pastora, mas como é que isso acontece? Como é que Satanás se utiliza disso? Afinal, a gente só ouve mensagens de pastores e pastoras. E aí, se você vai ler lá no livro de 2 Coríntios 12, o apóstolo Paulo ali, ele está enfrentando uma situação terrível com falsos apóstolos na época que ele veio e foi chamado pelo Cristo para estar trazendo o evangelho da graça, a porta da salvação aos gentios. E ali o apóstolo Paulo diz, olha, não é de se admirar, porque até Satanás, ele tem o poder de se transfigurar em anjo de luz. E aí a gente fica pensando, como assim? O diabo ele é feio? Ele é uma treva? Como é que ele vai se transfigurar num anjo de luz, irmãos? As 7 igrejas da Ásia em Apocalipse, quando foi escrita, está endereçada a quem? Ao anjo dessa igreja escreve. Ao anjo dessa igreja. O pastor, ele é considerado, quando ele é o pastor titular dentro da igreja,
não generalizar as coisas diante das heresias e dos acontecimentos da igreja na última hora. Aí, nós vamos ver aqui acerca desse texto que a gente leu da Santa Ceia. Irmãos, desde que eu conheci a palavra de Deus, e os irmãos conhecem meu testemunho, Deus entrou dentro da casa dos meus pais. Ele resgatou uma família que estava em pré-destruição eminente. Eu estava ali pondo a corda no pescoço com 15 anos de idade para suicídio, tirar a minha vida num propósito maligno ali. Meus pais estavam à beira do divórcio, meu pai dominado pelo alcoolismo. E quando Jesus, ele foi aceito no nosso coração, na nossa vida, a nossa história mudou radicalmente. Fomos tirados do reino das trevas para o reino da luz. E se eu estou aqui pregando a palavra de Deus nesta noite e pretendo levar ela até que eu venha tombar nessa terra, até o dia que o Senhor me chamar daqui, é porque eu sei quem é Jesus. Irmãos, e a coisa mais séria que eu aprendi com o meu pastor e com a Bíblia Sagrada é o culto de Santa Ceia. A Santa Ceia do Senhor. E geralmente quando eu prego essa palavra, irmãos, dia de ceia, eu digo: hoje é dia de ajustar o cinto, de apertar o cinto. Se está meio floxo, tem que ajustar, mas não pode cair do propósito. E eu entendi isso, irmãos, que a Santa Ceia, ela é a nossa comunhão com Jesus. O que acontece, irmãos, quando acontece uma pessoa ficar isolada, se ausentar da presença de Deus, da casa de Deus, ela não tem acesso à Santa Ceia. E o que acontece com uma pessoa que ela fica ausente da Santa Ceia, irmãos? Isso aqui nós podemos ler lá no livro de João 6, se refere ali praticamente um capítulo inteiro falando sobre isso, mas eu quero destacar o versículo 56. Quando Jesus, irmãos, presta atenção, quem disse isso aqui foi o próprio Jesus. Quem comer da minha carne e quem beber do meu sangue, permanece em mim e eu permaneço nele. Para permanecer, irmãos, aleluias, exceto o que aconteceu com o ladrão da cruz. O ladrão da cruz, ele reconheceu quem era Jesus lá e ele já estava morrendo. Mas ele pediu para entrar no paraíso e Jesus concedeu a entrada dele lá. Ele não teve chance de descer aqui na terra, ser confrontado pelo pecado e dizer não para o pecado. Ele não teve a chance de entrar para dentro de uma igreja, para se tornar parte do corpo da noiva de Jesus. Ele não teve a chance de poder participar da Santa Ceia e saber o que é o significado da Santa Ceia. Aí, como eu já ouvi em pregadores de heresia, que a Santa Ceia, ela não é real, porque era a Páscoa que tinha lá em Israel. A Páscoa que tinha em Israel é a Páscoa de Israel, estabelecida pelo memorial do Senhor para aquele povo. E quando Jesus veio, um pouquinho antes dele ir para o Monte das Oliveiras, ele parte o pão e ele distribui também o suco da uva. E ele diz: esse aqui é o sangue da nova e da eterna aliança. Eu vou participar com vocês aqui hoje. Ele disse para os discípulos que estavam ali. Mas depois, neste momento aqui, eu vou participar com vocês lá na glória. Só depois da minha vinda. Aleluia. Que eu levar a minha igreja de volta. Ele estava falando dele, irmãos. Ele estava falando da pessoa dele, da ceia, das bodas do Cordeiro. O apóstolo Paulo, irmãos, aqui, eu quero que você que tem a Bíblia aberta aí, faça menção, porque está aqui muito claro, no versículo 23, o que o apóstolo Paulo, ele escreveu aqui. Ele disse: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que na noite o Senhor Jesus, na noite foi traído, tomou o pão. E enfim, ali segue toda a narrativa da Santa Ceia. Se vocês notarem as cartas escritas pelo apóstolo Paulo, que são 13 cartas,
Vocês vão ver em muitos momentos ele assim escrevendo e dizendo: digo eu não, Senhor, mas eu acredito que eu tenho o Espírito de Deus e por isso eu posso opinar sobre isso. Se vocês irem observar as cartas do apóstolo Paulo, vocês vão ver ele dizendo isso. Mas aqui ele faz menção e ele diz diretamente: porque eu, não é coisa que eu acho, porque eu recebi do Senhor. Eu recebi de Jesus essa orientação. A instituição da Santa Ceia foi dada por Jesus Cristo. E por que, pastora, para o apóstolo Paulo? Aí, se nós for avaliar e entender ali a escritura da Bíblia Sagrada, passando pelo cânon sagrado, os 4 evangelhos que foram escritos, Mateus, Marcos e Lucas, e João, eles foram escritos depois das cartas do apóstolo Paulo ainda. O apóstolo Paulo, ele teve a visão. Jesus, além de instituir a Santa Ceia e entregar para ele isso, ele deu a visão que ele não tinha visto. O apóstolo Paulo, quando Jesus ele fez isso no dia da última ceia dele aqui na terra, ele partiu o pão e deu o suco e disse que era o Novo Testamento no nome dele, da Nova Aliança. O apóstolo Paulo, certamente, ele era muito novo nessa época, ou talvez já tinha até começado a ser um perseguidor do povo cristão, porque ele era o Saulo. E então depois nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos a conversão de Saulo, que não foi natural como a minha conversão e a tua. Saulo estava indo a caminho de Damasco em cima de um cavalo para matar cristão. Ele pegava os cristãos lá porque ele não concordava com o que eles acreditavam em Deus, e ele prendia, fazia tortura, matava, consentia na morte de cristão, que nem o diácono Estevão, o primeiro mártir da história da igreja. Saulo estava nos pés dele na hora que ele morreu. E agora, tempo depois, o Senhor Jesus, então, ele ia a caminho de Damasco ali, em cima de um cavalo, uma luz de resplendor cercou o cavalo de pau e literalmente Saulo, então, cai do cavalo. Caiu do cavalo e a voz falou com ele e disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? E ele disse: Senhor, quem fala comigo? Ele disse: sou eu, sou Jesus a quem tu tem perseguido. E Saulo ali ficou cego e teve que vir Ananias com uma revelação divina. Vai lá e busca Saulo, ele está em tal lugar lá, ó, o camarada agora é meu. Busca ele, ora por ele. E Ananias foi com medo, pensa, o cara matar um cristão. E agora tem uma revelação de Deus, mas ele foi. Só estou enfatizando isso aqui, irmãos, para você entender os pontos históricos da Bíblia Sagrada, para entender que aqui o apóstolo Paulo ele foi chamado, um chamado especial para ser um pregador da graça a nós, os gentios. Porque aos judeus Jesus já tinha vindo. Ele morreu por todos que nele creram, mas até então a porta não tinha sido aberta para nós. Agora Deus pega alguém pela mão dele, e tu vai ser aquele que vai libertar o meu povo gentil das suas crenças. Tu é aquele que vai instituir a Santa Ceia, porque assim eu quero que o povo lembre. Aleluias! E aí, irmãos, voltando ao versículo que eu fiz menção, porque isso aqui é o que mais me faz refletir. 56 do capítulo 6 de João. Quem come da minha carne, quem bebe do meu sangue, eu permaneço nele e ele permanece em mim. Há uma comunhão. E aí eu pergunto: e quem não faz isso? Irmãos, eu não estou aqui para afrontar nenhum irmão e nenhuma irmã. De todos que estão dentro da igreja, de todos que me acompanham através da internet, Deus tem me dado uma palavra nessa semana e mexeu profundamente comigo, com a grande preocupação sobre esse tempo agora, que muitas pessoas estão dando ouvidos a qualquer um que se diga que tem um cajado na mão. Não para avaliar e examinar as Escrituras Sagradas, como o próprio Cristo disse: examinai as Escrituras
nós vemos, irmãos, que hoje em dia nós sabemos que tem dois lugares determinados para nós escolher aqui em vida: céu e inferno. Tem muitas coisas que o mundo, que as pessoas, lideranças religiosas estabeleceram na terra, mas que não tem nenhum respaldo bíblico e que Jesus não tem compromisso nenhum com isso. Quantas pessoas que pensam que pode viver de qualquer jeito aqui na terra e que na hora da nossa morte, amém, todo mundo vai para o céu, todo mundo se torna bonzinho e vai para o céu. A Bíblia não diz isso, irmãos. A Bíblia mostra que mesmo não sendo bonzinho, ou mesmo sendo bonzinho, nós precisamos aceitar o sacrifício de Jesus para ser salvo. Nós não nos salvamos pelas nossas obras. E aí, quando fala de inferno, agora está tendo através da heresia também um outro movimento dizendo que inferno não existe. Porque é o Seol, e o Seol em hebraico é sepultura. Então o inferno que a Bíblia relata seria a sepultura, e isso é mentira. Mentira escancarada do diabo. Quem mais falou de inferno dentro da Bíblia foi o próprio Cristo. O inferno existe sim, e está preparado para o diabo e os seus demônios e todo aquele que negar, rejeitar a tão grande salvação que há em Cristo Jesus. Nós vemos também uma outra coisa que está se criando em muitas igrejas. Muitos não estão pregando mais o que eu estou pregando aqui essa noite, a vinda de Jesus. Muitos estão dizendo que Jesus não vai vir, mas a Bíblia Sagrada diz que Jesus vai vir. Do mesmo jeito que ele foi assunto aos céus, ele vai voltar. E terá duas vindas a essa terra. A primeira delas é que nós precisamos nos enquadrar primeiro. Na segunda já vai vir já com a salvação completa, que é para julgamento das nações. Então aqui, irmãos, heresias que está sendo anunciado. Mas eu gostaria que as pessoas que pensam assim: pastora, mas e se a volta de Jesus demorar para vir ainda e eu morrer antes? Jesus me chamar antes. Eu quero dizer para todos nós aqui, irmãos, que nós temos que estar preparados em todo o tempo, com as nossas vestes alvas, branqueadas por causa do sangue de Jesus, e com um óleo sobre a nossa cabeça, que é o Espírito Santo. Nós precisamos nos cuidar para não andar e não viver em pecado. O ser humano está propenso a cair no pecado, dá uma resvalada. Mas para um cristão, a resvalada não é moradia. É se levantar, se erguer e tomar de novo as vestes brancas que estão aguardando o dia do arrebatamento. E aí, se Jesus me buscar antes, que eu morrer antes, eu tenho que estar preparado, porque eu preciso morrer salvo. Sabe por quê? Apocalipse capítulo 20 e verso 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tiver parte na primeira ressurreição. Bem-aventurado, mais do que feliz, e santo é a pessoa que tiver parte na primeira ressurreição. Isso aqui eu estou falando de escatologia. Quando Jesus vir buscar a igreja, a Bíblia diz que num piscar de olhos vai subir um povo da terra, um povo santo, zeloso, especial, de boas obras. Não está falando da placa da igreja, está falando de um povo, está falando de uma noiva, está falando de alguém que está se preparando. A mensagem é para quem quer se preparar nessa noite e não ser iludido pelo diabo, para parar na caminhada. Aí, quando a igreja for arrebatada, a Bíblia diz que haverá uma ressurreição. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Não vai ser os que vão ser julgados, vai ser os que morreram em Cristo, que aceitaram o sacrifício da cruz de Jesus, o sangue dele na cruz, e que se esforçaram para obedecer as verdades da palavra de Deus com todo zelo e carinho. Por isso que a palavra diz que ele vai buscar um povo
especial e de boas obras. As boas obras acompanham o povo que já é salvo. Amém? Então, esteja preparado, porque haverá uma primeira ressurreição. E que nenhum de nós fique para a segunda ressurreição. Porque na segunda será para o julgamento. E aí sem chance de salvação. Gostaria já de finalizar a mensagem falando aqui, quando muitas pessoas têm medo por causa dos sinais que está acontecendo, como o terremoto, as pestes, enfim, toda a situação que Jesus mencionou nas Escrituras que aconteceria, isso aponta para o fim. E muitas pessoas também, devido a uma fonte de entendimento de teologia, acredita que a igreja vai passar pela grande tribulação. E eu gostaria nessa noite aqui de frisar o que o nosso amado Jesus disse. E eu acredito no que Jesus disse, não no que as pessoas estão especulando aqui na terra. No livro de Mateus 26, 36 a 39, ali Jesus ele diz assim, ó: ficai sob aviso, porque o Filho do Homem ele vai voltar numa hora que vocês não estão apercebidos. Vai ser igual nos dias de Noé. Irmãos, e eu pergunto, Noé, ele construiu a arca e ele ficou para o lado de fora para enfrentar a tribulação do dilúvio? Primeiro Noé e a sua família entraram para dentro da arca, o anjo do Senhor veio lá para a porta do lado de fora e aí veio o dilúvio. Noé e a sua família não passaram pela tribulação do dilúvio. E Jesus disse que a vinda dele será igual. A noiva do Cordeiro não vai passar pela tribulação e nem pela grande tribulação. Isso são apenas sinais que estão apontando. A noiva de Jesus está para ser arrebatada a qualquer momento dessa terra, irmãos. Há uma grande divergência também quando se acredita que a igreja vai passar pela grande tribulação. A noiva do Cordeiro não vai passar, porque ela vai ser arrebatada antes. Agora, a igreja descuidada, a igreja que se deixou ser enganada pela lábia de Satanás, pelas heresias, ela não vai ouvir o som da trombeta e vão ficar aqui. E aí muitos naquela hora, quando ouvirem o noticiário, sumiu o povo da terra. Sumiu. E ainda Jesus disse assim, ó, e vai ser individual o negócio, não vai ser uma coisa que estão dois num lugar lavando roupa e um será tomado e outro deixado. Será um casal numa cama, um será tomado e outro deixado. Vai depender da tua vida, como está com Deus. Vai depender de como é que você está levando a sério as coisas de Deus. E aí, a noiva do Cordeiro já arrebatada, a igreja descuidada aqui na terra, aí sim, vai começar uma grande... Pode se colocando de pé, igreja, já estou ensinando a mensagem. A igreja, aqui na terra, vai começar uma grande perseguição pelo anticristo e a marca da besta. E o povo então será afrontado para continuar crendo em Jesus ou negando a Ele e aceitando a marca da besta. E aí muitos cristãos, irmãos, muitos cristãos ainda serão salvos naqueles dias, mas não pensa que será como hoje, aqui ó, bonitinho, rostinho lavado, roupinha bonita dentro da igreja, podendo ouvir uma palavra, aceitar com o seu entendimento. Será através de tortura, irmãos. Será com martírio. Há uma palavra de Deus aqui para a igreja nessa noite, irmãos. Há uma palavra de Deus para a igreja. Cuida da tua vida espiritual, cuida da tua salvação. Para de dar ouvido para as balelas de Satanás que está aí, ó, com até alto-falante no mundo. Dá ouvido para o que Jesus disse. Acredita no que Jesus disse e segue em frente. Você, que quem sabe, nessa noite ainda não pode participar da Santa Ceia porque não está preparado, não desceu as águas do batismo ainda, quem sabe tem um concerto, alguma coisa para fazer. Eu quero fazer um apelo para você. Não se demore. Não se demore. Nós não sabemos
das possessões demoníacas. Tenha medo do que Satanás está fazendo hoje, que pode pegar muitos nessa rede. Amém? Pai, em nome de Jesus, oramos a Ti nesta noite, te glorificamos, Senhor, pela palavra que o Senhor tem enviado ao Teu povo, à Tua igreja, à Tua noiva, Senhor. Jesus, eu sei que o Senhor está trazendo pérolas ao vestido da noiva. Eu sei que o Senhor está trazendo bênçãos para enfeitar a Tua amada na terra, Senhor. Jesus, e nós te pedimos, nessa noite, pelo poder do Teu nome, desperta, Senhor, aquelas que não estão preparadas, aqueles que não estão preparados e que correm perigo. Jesus, eu clamo a Ti, Jesus. Eu clamo a Ti pelo Teu povo. Eu oro a Ti, Senhor, em favor dos nossos amigos, dos nossos irmãos. Eu oro em favor dos nossos familiares. E eu te peço um despertamento espiritual, para que o povo abra os olhos enquanto é tempo. Venha abençoar, Jesus, essa igreja. Venha abençoar esse irmão, essa irmã, essa família aqui representada por essa pessoa que está diante de Ti. Eu oro no nome de Jesus. E a Ti eu bendigo, glorifico.